Da semana passada, né? Essa atividade foi bem simples, só com interpretação textual, um único texto para as 5 questões, tá? E aí, nessa atividade, eu também mandei um vídeo explicativo, um vídeo aula sobre os artigos, né, em espanhol, que aí nós temos tanto artigos definidos e indefinidos como no português, mas também temos o artigo neutro, que esse artigo não existe no português, que é o lo, tá? E aí você precisaria ter assistido ao vídeo também para responder, porque tem questões de interpretação e questões também sobre os artigos, tá bom? E aí o texto tem como tema as maiores árvores do planeta desaparecem, né? Estão desaparecendo. E aí nós temos como primeira questão aqui o seguinte: o texto chama a atenção do leitor para árvores. Essa é uma informação que está explícita no texto, né? Basta você ver aqui o que eu grifei de vermelho, que ele diz no começo: algumas das árvores, das maiores árvores e mais velhas do mundo, né, já estavam no planeta quando a maioria dos humanos vivia literalmente na Idade da Pedra. Ou seja, ele está chamando a atenção do leitor para árvores gigantescas e velhas, né, com muita idade, tá? Segunda questão. De acordo com o segundo parágrafo, os botânicos, não é? E aí, nós temos que voltar aqui no texto, no segundo parágrafo, que tem: ainda que muitas espécies de árvores milenares, né? Só umas poucas crescem durante séculos até alcançar os 50, os 100 e até os 115 metros, que supera alguns exemplares de secódia vermelha. Não há uma categoria bem definida do que os botânicos chamaram LOT, não é? Ou seja, eles chamaram, né, de LOT as árvores que conseguem crescer durante muitos séculos, certo? Então, o item correto da terceira, não é? No final do texto, podemos inferir que... Vamos aqui para o final do texto, não é? Pero también son árboles viejos y grandes los abetos de más de 50 metros, que hay en el bellísimo bosque de Bielorrusia, Polônia, não é? Ou seja, o item correto aqui é o item D. Los abetos são tipos de lut que crescem em bosques poloneses, não é? Podemos ver aqui a resposta no final do texto, tá? E aí a quarta questão. Na expressão lopeou, temos. E aí você teria que ter visto o vídeo no começo da atividade, né? Sobre os artigos, tá? Lo é o nosso artigo neutro, não é? Quando ele não vem acompanhado de substantivo, é artigo neutro. Se for acompanhado de substantivo, nós não utilizamos o artigo neutro. Nós utilizamos o artigo definido, tá certo? E aí, como nós temos lopeu é o quê? Item D, artículo neutro e advérbio, tá? Não é pronome direto, não é artigo neutro aí no C, mas não é um substantivo. E não é pronome direto e substantivo, tá? O item correto, item D. Na frase, los árboles más grandes, a palavra destacada é classificada como. Esse los aí é o nosso artigo definido masculino plural, tá? Los árboles, ou seja, as árvores, não é? Porque a árvore é um heterogenérico, São palavras que quando passam do português para o espanhol, não é? Eles mudam de gênero. Ou seja, árvore em espanhol é masculino, não é? Los árboles, el árbol. Mas árvore em português é feminino. Ou seja, heterogenérico. Palavras que mudam de gênero de um idioma
a outro, tá bom? Então, aí é um artigo definido, tá? Artículo determinado. Vale? Pronto, gente, aqui tem um recadinho da Mafalda, não é? Que ela sempre tá reforçando quédate em casa, não é? Fique em casa, não saia.